Vamos. Então, a gente estava falando na semana passada um pouquinho sobre como funciona, na verdade, as Neshamot. De forma geral, todas as Neshamot vêm do mesmo lugar, e elas, quando elas vão descendo de mundo em mundo, elas vão tomando formas diferentes, mas a essência é toda igual. Isso é essencial para a gente poder começar a se conhecer, para a gente poder entender quem éramos, ou pelo menos quem somos lá na essência, e tentar entender quais são essas vestimentas que foram colocadas dentro de nós, em volta da nossa Neshama, quando a gente veio para cá. Porque tem tantos Yodim, cada um com uma cabeça diferente, cada um com uma forma diferente. Todo mundo Neshama, deveria ser todo mundo igual. Então, o primeiro passo para a gente entender é, na essência, somos todos iguais, e na maneira que a gente se apresenta aqui para esse mundo, cada um tem camadas e camadas e camadas de personalidades diferentes. E aí a gente falou que isso funciona também, a gente falou que você tem o tzadik da geração, que ele é a Neshama, como veio lá de cima, ela pousou aqui embaixo, ela não foi afetada por nenhuma passagem no meio do caminho, e a maneira que os outros Yodim, eles têm de poder se conectar, a sua essência tem que ser através do tzadik, porque o tzadik, ele deu o exemplo de que da mesma maneira que um filho se conecta com o pai, como a unha dele também vem do cérebro, e o cérebro do filho também veio da gota do pai, que veio do cérebro do pai, que veio do pensamento do pai. Então, a maneira da gente se conectar com Hashem é para a gente estar saudável, que o sangue esteja correndo por todo o corpo, os Yodim, eles têm que estar conectados entre si e conectados com os tzadikim. Ele não falou sobre entre si, mas essa ideia também cabe aqui, da gente estar conectados entre si e a gente se conecta também com o tzadik. E dessa forma, então, o sangue, né, aqui do chá, está passando de forma saudável para todos os órgãos do corpo. E agora, a gente falou, a gente não entrou muito no mérito da questão, mas tem pessoas que eles talvez nem sabem de tzadikim, eles negam os tzadikim. Mas independente disso, Hashem colocou tzadikim no mundo, está escrito que tzadik é sodolam. Se não tivesse os tzadikim, as pessoas, o mundo não existiria. Então, de forma geral, a gente interpreta isso. Por quê? Porque o tzadik, ele é o contraponto das coisas erradas desse mundo. Mas é mais do que isso. Os tzadikim, eles trazem toda a vitalidade desse mundo aqui. E dessa forma, eles dão Hayut para todo mundo. Aí tem diferença na Hayut. Você tem, da mesma maneira que você tem a Hayut de Hashem, que está dentro de um Hazir, que isso é o resto do resto do resto, mas tem lá uma gota de Hayut de Hashem, aquele exemplo que a gente falou do Eichmann, aquele cara que tem que trazer ele vivo para Israel, então você vai dar para ele comida, porque você precisa que ele esteja vivo, mas você vai dar de mau gosto. Então assim também Hashem dá para todo mundo Hashem dá Hayut, tem coisas que é Eloku, tem coisas que Hashem revela sua presença, que é Torá, Mitzvot, e tem coisas que Hashem joga para trás. Ele dá força, mas de maneira para trás. Então, as pessoas que não estão de maneira revelada ligadas com os tzadikim, também estão ligadas com os tzadikim, mas eles têm menos Hayut, eles têm menos vitalidade vindo através do tzadikim para eles. Agora, ele vai entrar num detalhe. É um detalhe, digamos assim, de passagem, que ele está querendo esclarecer, mas é uma coisa super, super importante para o nosso dia a dia, que é a ideia, na verdade, que ele vai dizer o seguinte, está escrito em outro lugar que como você faz para você ter um filho? Você quer ter um filho que ele vai ser uma boa pessoa, que vai ser um Yodira Shamayim? Você quer que ele siga o caminho de Hashem? O que você faz? A gente está dizendo aqui que as Neshamot todas vêm de Atzilut. Bom, mas isso não garante que meu filho vai ser Moshe Rabbeinu. O que eu preciso fazer? Que ele venha direto de Atzilut. Será que tem alguma coisa que eu posso fazer para garantir, ou pelo menos para ajudar, que o meu filho seja uma Neshama melhor? Então, ele vai dizer o seguinte, na verdade está escrito que os pensamentos que os pais eles têm na hora do seu relacionamento, que vai gerar um filho, os pensamentos, a atitude deles é super importante, porque esse é o momento que vai gerar, literalmente, um Koach Ein Sof aqui no mundo. Não existe nada mais poderoso nesse mundo limitado, onde tudo tem começo, meio e fim, do que aquilo que se chama Koach HaOladah, a força de dar filhos. Número um, você está Uma aqui. pergunta. Sim. Então, a ideia é que, assim, o que você deve fazer quando a gente está falando do relacionamento íntimo? Então, na verdade, primeiro que a gente tem todas as diretrizes da Torá e da Halachá, como isso deve ser feito, a gente não precisa entrar nos detalhes agora. Mas, além disso, a kavaná significa a gente direcionar os nossos pensamentos de modo adequado. O que é isso? Então, o Rambam coloca para a gente uma coisa muito simples. Quando a pessoa come, o que a pessoa deve pensar? Eu estou comendo para servir a Hashem. Quando a pessoa dorme, ela deve pensar, eu estou dormindo para poder acordar e poder servir a Hashem. Então, quando a pessoa tem um relacionamento, seja para ter filhos ou não,
Ou a pessoa deve pensar, eu estou fazendo isso para cumprir a mitzvah, para cumprir as minhas obrigações com a minha esposa e poder dar um hemshech para esse mundo e etc., ter uma shalom bait, etc., ou que eu possa ter filhos. E o que significa ter filhos? Ter filhos também pode ser uma coisa egoísta, especialmente antigamente, que as pessoas pensavam, né? Estou falando pensamento secular. Eu vou ter mais filhos porque vão ter vou ter o herdeiro da minha empresa, eu vou ter mais empregados, mais pessoas que vão trabalhar e vão me trazer mais dinheiro. Então, essa maneira é muito egoísta. Eu quero um filho porque ele é fofinho. Então, não, a Torá ensina, Bechol derachecha da'eu, em todos os seus caminhos, lembre dele, saiba dele de Hashem. Então, você tem que pensar, eu quero ter um filho para que ele possa servir a Hashem. Eu quero ter um filho para fazer a mitzvah de Hashem. Esse filho vai ser mais um que vai agregar para o serviço de Hashem aqui nesse mundo. Eu estou aqui fazendo Koach Holadá, eu estou agora fazendo uma sociedade verdadeira com Hashem. Não existe nada no mundo como procriar. Algo que eu estou fazendo que a força de procriar significa eu posso ter um filho, que esse filho vai ter um filho, que vai ter um filho, que vai ter um filho infinitamente. Não existe mais nada nesse mundo que a gente está trazendo essa força de infinito. Então é um momento de extrema kedushá. E é interessante, a gente sabe que Hashem ele cria o mundo, tudo é paralelo. Então quanto mais kedushá, mais o outro lado ele puxa para fora. Então você vai parar e pensar por que o conceito de sensualidade é uma coisa muito forte, né, do tipo de Yetzer Hará, de que quando os Chachamim eles decidiram tirar o Yetzer Hará de Avodah Zará, que eles conseguiram, na época acho que era do primeiro Beit HaMikdash, eles também tentaram tirar o Yetzer Hará da promiscuidade e a questão do relacionamento, porque infelizmente isso é uma coisa, como o Rama coloca, em todas as comunidades, em todas as épocas, você tem pessoas que fogem das leis da Torá, infelizmente, porque é uma coisa muito difícil. Está escrito na Torá para a gente que o povo, quando Moshe Rabbeinu passou para o povo as leis, ainda antes de matar a Torá, está escrito que o povo estava chorando com suas famílias. Diz Urashi para a gente, na Gemara, eles estavam chorando pelas famílias, pelas leis de relacionamentos familiares. Ou seja, eles choraram, né? Não era uma coisa fácil para eles aceitarem. As leis que a Torá coloca para a gente em relação à conduta nossa, em relação a com quem pode casar, etc. Então, esse é um assunto que está muito próximo de nós. Muito próximo, quando as pessoas fazem perguntas em relação a relacionamento, homem, mulher, homem com homem, etc. Esse é um assunto muito difícil, em primeiro lugar, porque, de forma geral, ninguém é imparcial. Ninguém consegue ser 100% em objetivo, em qualquer assunto. Mas especialmente nesse conceito, que é uma coisa tão próxima do desejo humano, então é uma coisa muito difícil da gente conversar de forma objetiva e intelectual. Então, só um parênteses interessante. Então, os Chachamim tentaram tirar... Sim, pode falar. Então, esse é um assunto que a gente é super próximo da natureza humana, tá certo? Então a Torá realmente dá para a gente direcionamento nisso. Você fez uma pergunta importante, quer dizer, parece uma coisa meio contraditória, né? A pessoa, na hora do relacionamento, pensar em Deus. Deixa Deus de lado, entre aspas. Eu vou te contar uma passagem muito bonita. O lugar mais sagrado do mundo é Israel, o mais sagrado é Jerusalém, o mais sagrado é o Beit HaMikdash, e o mais sagrado é o Kodesh HaKodashim, onde ficava a arca. Em cima do Kodesh HaKodashim tinha como se fosse um patamar, como se fosse um mezanino, um segundo andar. E esse segundo andar, se tinha um nome para ele, chamava Cheder Amitot, o quarto das camas. Esse é o nome. Então tem um paralelismo que nós também falam para a gente, de que o Cheder Amitot, o quarto das camas, é o quarto, na verdade, de maior santidade possível. Então, às vezes a gente ensina, e a gente pensa, isso na verdade é um pensamento laico e na verdade é um pensamento cristão. Qual que é o pensamento cristão? Que o casamento, na verdade, a sensualidade, a sexualidade, isso é a carne fraca. O que eu estou querendo chegar é que justamente o contrário. Na verdade, é uma força, é a maior força de Kiddushá que existe aqui nesse mundo. Por isso, o lugar em cima do Kodesh HaKodashim chamava o quarto das camas. A gente sabe que os queruvim, os dois anjinhos que ficavam em cima do Aron HaKodesh, um olhava para o outro, a gente fala, né, quando o povo de Israel estava em paz, um olhava para o outro. Quando eles não estavam em paz, eles ficavam de costas. Mas não é só que eles olhavam para o outro, talvez vocês não conhecem, mas eles se abraçavam e beijavam na posição de um relacionamento de homem e mulher. No lugar mais sagrado, no momento mais sagrado. É isso que tinha, os anjinhos que tinham lá, é essa posição que eles tinham. Isso a gente não fala assim de forma pública, né? É um assunto mais sensível. Então, qual que é a ideia? A ideia é justo o contrário. Por que a gente veste roupas? Por que tem a ideia de tzniut, do recato?
Não porque estou querendo esconder, porque é ruim, porque é uma força negativa, não. É uma coisa tão sagrada que você preserva. Se você tem um cheque de US$ 1 milhão, você não vai mostrar ele para todo mundo, você vai guardar ele a 7 chaves. Então, o nosso corpo é extremamente sagrado. Dentro de tudo, essa é a parte mais sagrada que nós temos. Ah, você vai dizer, bom, mas isso é a fonte de toda a promiscuidade, tantas coisas erradas? Justamente por isso, por ser um lugar tão sagrado e por a gente poder, através dele, gerar a força infinita de Hashem aqui nesse mundo, então Hashem, ele como contraponto e como a gente poder fazer uma escolha nesse mundo, então Hashem colocou paralelamente uma força muito grande do outro lado. Então, aquilo que eu estava querendo dizer, que por um lado é uma coisa que os Chachamim tentaram tirar, mas o final da história é que eles tiraram esse Yetzirará, digamos assim, vamos chamar de Yetzirará, esse desejo pela sensualidade, e está escrito que naquela noite nem um ovo de uma galinha nasceu. Ou seja, se não fosse esse instinto, né, natural que nós temos, nem os animais teriam relacionamento. Mas qual que é a ideia? A ideia é essa, justamente é o lugar mais sagrado. Então, você pensar em Hashem nessa hora, esse é o ápice daquilo que a gente chama de Divrei Betartonim, a mostrar que a maior santidade possível, ela está justamente contida no lugar mais baixo possível. Essa que é a ideia. Então, não é uma contradição, pelo contrário, é você enxergar que o amor, o carinho de um homem e uma mulher, inclusive, e especialmente, sem nenhum tipo de interposição, sem nenhum tipo de interrupção entre os corpos, literalmente corpo a corpo, ou seja, você não tem nenhuma máscara, você não tem uma vestimenta, é a maneira mais pura, digamos assim. Então, a maneira mais pura, perfeito, já vou falar. Então, a maneira mais pura é esse relacionamento. E não é uma contradição para um amor natural. Olha que interessante, não é? Não, eu estou pensando na minha esposa ou estou pensando em Deus? Não, agora não é hora de pensar em Deus. Não, o amor de marido e mulher que existe naturalmente, da maneira pura, da maneira saudável, da maneira que a Torá dirige para a gente como fazer isso, quando fazer isso, com quem a pessoa deve se casar e assim por diante, essa é a expressão de amor que Hashem deu de presente para a gente aqui na Terra, para você ter uma experiência, o que significa amor a Hashem. O amor de marido e mulher, na essência, é o amor de Hashem e Bnei Israel. Não é só um paralelismo, uma coisinha bonita. O macho e fêmea são duas energias que vêm de Hashem. Ele que criou essas duas energias. Essas energias se expressam no amor que Hashem tem pelo povo de Israel, e ele deu de presente para a gente o amor de marido e mulher, que é uma coisa que a gente sente na carne, uma coisa que a gente sente naturalmente, o coração vibra, tá certo? Imagina que esse momento, isso é Hashem. Isso é Hashem, esse é o pensamento. Então não é uma contradição, estou pensando em Hashem na minha mulher. Não, o amor que você tem pela sua mulher, aquele sentimento e etc., isso é a maior expressão de Hashem aqui na Terra. Claro, a gente pode levar isso para o caminho errado. Por isso a Torá dá para a gente as diretrizes, como, quando, aonde, de que forma, qual é o pensamento. Mas essa não é uma contradição. É aí que você vê o verdadeiro beijo entre o céu e a terra. Não é erro, mas a maneira que a gente cresce, e às vezes até não é nem saudável, que a gente cresce, às vezes as pessoas ensinam as crianças, você tem que cobrir teu corpo, mulheres têm que usar saia, por quê? Porque você não quer que o homem te veja, e é ruim, e etc. A gente abomina esse conceito, isso não é um conceito judaico, é o contrário. Então, às vezes, por isso que quando chega na hora, você fala, não, é uma coisa baixa e só cabe para tzadikim. Não, acho que nós todos somos capazes, claro, num nível básico, não estamos falando aqui no nível... Hashem não espera, a gente falou isso nos outros shiurim, Hashem não espera de nós sermos tzadikim. Hashem não espera de nós que você não tenha o desejo sexual. Hashem não espera isso da gente. Como eu te falei, está escrito na Gemara, na hora que Hashem tirou isso do mundo, nem a galinha botou ovo. Tá certo? Hashem quer que a gente tenha. Então, a gente não deve se culpar igual o cristão, longe de nós, falando, não, eu fui fraco e eu tive que casar. Eu sou fraco e eu tenho essa necessidade. Hashem colocou isso dentro de você. Então, isso eu acho que é essa coisa mais bonita. É a coisa mais maravilhosa que tem. Não é igual, por exemplo, a gente fala sobre escáfia. O que quer dizer escáfia? Escáfia é, olha, eu estou com vontade de comer uma chocolate, eu vou deixar ele de lado. Tá certo? Eu não vou comer. Ok. Depois você fala no Shabat, se você comer o chocolate, você está fazendo o prazer do Shabat, você está fazendo uma mitzvah. Durante a semana, não. Então, nessa ideia, eu acho claro que tem a ideia da pessoa fazer isso da maneira que precisa, a pessoa não precisa buscar mais prazer e buscar formas de ter prazer, mas o prazer natural que a Hashem já dá para a gente, esse prazer, não preciso condenar ele, pelo contrário,
Esse prazer natural, eu tenho que pensar, igual que eu estou comendo no Shabbat, eu estou comendo esse tchum, que eu estou adorando, está uma delícia, e isso é a mitzvah. Então, a mesma coisa, Hashem não espera que a gente tire esse prazer. Então, eu não acho que é uma coisa fora da realidade. O desejo a gente tem. O que a gente precisa é entender que da onde vem esse desejo. Esse desejo vem de Kiddushá. E aí, o nosso Yetzirará, claro, Hashem coloca do outro lado. O que eu preciso pensar na hora? Pensar que esse desejo é algo saudável. Isso é a coisa, é a cor do Ein-Sof aqui na Terra. É isso que eu preciso pensar. Está concentrado nisso. Não precisa tirar do teu prazer natural, não precisa extrair e não pensar na sua mulher. Pelo contrário, esse é o maior... Eu vou te dar um exemplo. Tem uma passagem na Gemara que discute sobre o Shir Hashirim. Shir Hashirim, o Cântico dos Cânticos, já deve ter ouvido, já deve ter lido. O Shir Hashirim foi escrito por Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech tinha 1000 esposas. E se você lê e traduz o Shir Hashirim, parece um romance, né? Parece qual é o nome disso? Uma serenata. Né? O noivo cantando para a noiva e falando todos os tipos de palavras. E a Gemara discute e fala, peraí, será que o Shir Hashirim pertence aos 24 livros da Torá ou não? E a resposta qual que é a resposta? E a resposta é que eles falam o seguinte, um fala, não, está fora, não deveria fazer parte. Chega o Rabi Akiva, e o Rabi Akiva ele fala, se todos os livros da Torá são Kodesh, o Shir Hashirim é Kodesh HaKodashim. Por quê? Tá bom, você quer dizer que ele faz parte, que tem uma alusão a Knesset Israel de Hashem, tudo bem, então é um livro Kadosh. Ele não estava pensando nas mulheres, estava pensando em Hashem, perfeito. Mas por que Kodesh HaKodashim? Então a resposta é a seguinte, que toda a Torá, sem exceção, todas as mitzvot da Torá, são as orientações para um casamento saudável entre Hashem e Bnei Israel e Hashem, e naturalmente o espelho disso aqui no mundo que é relacionamento marido e mulher. É isso que é Torá e mitzvot. É o relacionamento de um homem e uma mulher, certo? Hashem é o homem, a gente é a mulher. Tem várias formas. A gente às vezes é a mulher, Hashem é o homem, no Shabbat, muda, etc. Mas o que acontece? O lugar que a Torá decidiu escrever de forma aberta, explícita, literalmente, a linguagem explícita sobre marido e mulher é Kodesh HaKodashim. É o Shir Hashirim. Então, por isso ele é o Kodesh HaKodashim. Porque de todos os livros da Torá, ele é o único que te fala de verdade o que a Torá quer de você. O que a Torá quer de você? É esse relacionamento íntimo com Hashem, que se expressa também como consequência entre marido e mulher. Então, não acho que é uma coisa impossível. Claro que é impossível a gente não ter desejos sensuais. Hashem colocou isso para a gente. Pelo contrário, é enxergar que o prazer que eu tenho, isso é algo divino, é algo sagrado. Então, você não tem que estar fugindo, você não tem que estar em dois mundos, o físico e o espírito. Entenda que o físico é o espírito. Então, vamos ver agora o Tânia dentro. Um minutinho. Vamos ler o que ele vai falar a respeito. Espera, na verdade eu vou só concluir, eu vou explicar antes e depois a gente lê dentro. Então ele vai falar, peraí, por que você está me dizendo que depende de onde a Neshama veio, etc. Está escrito no Zohar que o que mais importa é a kavaná dos pais no momento da relação. Essa é a pergunta. Então, por que você está me dizendo que depende de onde a Neshama veio, onde ela parou? Depende dos pais. E o que ele vai dizer? Que sim, os pais, eles têm uma contribuição muito grande. Mas a contribuição dos pais é nas paradas dessa viagem. Aquele exemplo que a gente falou do trem ou do avião. A Neshama vem de Atzilut, a Neshama vem pura de Hashem. O que a gente pode ajudar é que ela, digamos assim, seja menos afetada daquela descida que vem através dos mundos. Certo? A Neshama pode vir aqui uma Neshama super especial, mas a Neshama está envolvida com vários tipos de Levushim. O que é Levushim? O Marshavá, Dibur e Masé, o pensamento e variação daquela alma, quando ela vier aqui nesse mundo, pode ser que seja uma pessoa baixa, naturalmente. Agora, o que não é definido pelos pais é da onde a Neshama veio. A essência da Neshama, você pode ter pessoas que ambos os pais, digamos, vamos chamar assim, estão no nível mais baixo espiritual possível, e eles tiveram um filho que é tzadik. Pelo menos em potencial. Ou seja, ele tem uma neshama, a origem, o país de origem não é definido pelos pais. O número de paradas, os pais podem contribuir, que tenham menos paradas no caminho. Então, pode ser que os pais fizeram toda a kavaná do mundo, só que a neshama não é uma neshama tão elevada. Pode ser que os pais não tiveram, pelo contrário, todas as kavanot piores, mas a neshama veio de um lugar super elevado. Então, isso não é definido por nós. Qual neshama vai vir para onde? O que os pais podem contribuir é as paradas no meio do caminho. Quantos devushim, quanto essa neshama, como ela vai se apresentar aqui nesse mundo. As roupas que ela vai ter, mas não quem ela é.
Então, essa é a contribuição que os pais podem dar. Vamos ver aqui a leitura do próprio Tânia. Ele fala para a gente o seguinte. O Masha Katuv Bezoar, o Bezoar Hadash, Sheikar Tadui Shegadesh Atzmo Bishat Tashmish. Afinal, o que está me dizendo que depende de onde a Neshama veio, e depende de passar pelo Talmid Chacham, pelos Chachamim, Tzadikim, etc. Isso depende dos pais. Mas está escrito lá no Zohar, quando se trata de filhos de pessoas ameiares, quer dizer, pessoas baixas, então eles não têm um filho especial. Hainu, então ele fala, não, isso não é em relação à origem da Neshama. Mishum, she'en lecha nefesh ruach neshama, não existe uma alma que vem aqui para esse mundo, she'en la levush minefesh de'atzmut aviveimo. Não existe uma alma vir aqui para esse mundo e ele não tem uma parte da, vamos chamar assim, da genética dos pais. É claro que Hashem, ele é a origem de tudo, mas nós somos os pais, se eu sou o pai e a mãe, nós temos uma contribuição. Essa contribuição, ela é o levush, ela é a vestimenta, a maneira que se apresenta quem? Aquele bebê. Levush significa os pensamentos, fala e ação. Todas as mitzvot que esse bebê, essa criança vai fazer, todas as mitzvot, inevitavelmente, ou elas são em pensamento, amar Hashem, amar o próximo, ou são em fala, ou em ação, ou em ambas. Tá certo? Todas as mitzvot tem que ou falar, pensar ou fazer. Então, todas as mitzvot que essa criança vai fazer, ele vai estar usando o pensamento, fala e ação dele. E isso depende do pai. Até mesmo as bonanças que ele vai receber de Hashem, independente daquilo que ele fez. Às vezes a gente tem um sentimento especial de amor a Hashem, alguma coisa assim. Isso tudo vai vir através do seu pensamento, fala e ação. E se a pessoa se lekadesh, yamshich levush kadosh nishmat beno, ele vai atrair para o filho dele um levush kadosh, ou seja, o pensamento do filho ele vai ser mais refinado, a fala dele vai ser mais refinada. Independente de qual a origem da neshama, mesmo que se trata de uma neshama muito elevada, isso depende dos pais, como que essa neshama vai se apresentar aqui embaixo. Mas a origem da neshama, às vezes acontece, Nishmat Adam Gavoa, a alma de uma pessoa super elevada, super elevada, sem fim, ele vem a ser o filho de uma pessoa extremamente baixa. Como a Arisa dele traz. Então, pode acontecer, vamos pegar, por exemplo, Avram Avinu, ele veio, ele era filho de quem? De um Oved Avodazará, tá certo? Você pode ter uma pessoa que ele é uma neshama super elevada e ele é filho de uma pessoa simples. Então, o que a gente pode contribuir? Sim, a gente pode contribuir bastante, que é a maneira que o seu filho, entre aspas, vamos dizer assim, ele pode se comportar. Claro que tem o livre-arbítrio, não é porque os pais são Kedoshim que todo filho vai ser Kadosh, mas você contribui, você facilita para o teu filho. Isso é na Machshavá de Burimase, pensamento e avaliação dele. Agora, a origem da neshama, nós não entendemos disso, mas quem é que define, isso é Hashem que define qual neshama vai para quais pais. Então, se a gente quiser aplicar essa ideia para o nosso dia a dia, além das ideias que a gente conversou da pessoa ter um pensamento kadosh na hora em relação ao relacionamento íntimo, etc., mas qual que é a ideia que ele está trazendo aqui, dentro da construção do pensamento do Tânia, da tese que ele está montando para a gente? Da tese que ele está montando para a gente capítulo 1 falou para a gente um pouco perguntas, mas ele começou a explicar, nós somos dois. Temos uma alma animal. A alma animal é a origem para todos os nossos comportamentos animalescos. Depois, no capítulo 2, ele falou, nós temos uma alma divina. Ele trouxe para nós 3 paralelos para a gente explicar um pouquinho o que significa essa alma, que é uma parte de Hashem, é o sopro de Hashem, é o pensamento de Hashem, somos filhos de Hashem. E aí ele começou a falar, isso é a essência da alma. Isso todo Yehudi é igual. Agora, o que acontece? Essa alma ela vai passando por várias paradas ao longo do caminho, e é isso que define a diferença entre uma pessoa e outra, e os pais têm uma influência nisso. Por que é importante a gente entender dentro desse contexto? Que agora, nos próximos capítulos, você vai começar a elaborar nas várias partes da alma. O que é a alma? Certo? A gente falou, por enquanto, só da origem. Então, para a gente se conhecer melhor, é importante a gente saber da alma animal. Essa última aula a gente está falando, então, sobre a nossa alma divina. Aqui já é um ponto fantástico para a gente se trabalhar, porque isso ensina para a gente o seguinte, pode ser que eu, Avraham, eu tenho um pensamento péssimo, eu tenho o comportamento pior do mundo. Isso nada vai comprometer
a minha essência. Não importa quem são meus pais, inclusive, não importa quem eu fui até hoje, a minha essência é um diamante. A minha essência é uma parte de Hashem. Isso aqui eu ouço falar bastante no Shurim. Isso é uma coisa que um rabino, por exemplo, pode contribuir. A pessoa, por exemplo, que chega no rabino, você descobre que a pessoa ela sofreu abuso doméstico. A pessoa, quando era criança, foi molestada, passou por traumas na vida, traumas, por problemas, tsuras. Qual que é o nosso papel? Eu não sou psiquiatra, não sou psicólogo. Mas uma coisa que a gente tem, e a gente tem que sempre lembrar disso, e para mim na vida, especialmente quando eu passei por momentos muito difíceis, isso é muito importante a gente lembrar. Pode ser que você está realmente com uma mancha, com uma marca muito grande em você. Uma coisa que te marcou muito e talvez vai ficar assim até o final da vida. Mas saiba que você tem um diamante de você, dentro de você inquebrável. Independente de tudo que você passou, se é comparado, por exemplo, está escrito, o Hassidu traz para a gente, a pedra, que quando você bate duas pedras uma na outra, ela é isqueiro, ela acende, ela pega fogo. O que acontece? Se eu jogar água em cima de uma vela, ela apaga. Se eu jogar água em cima de uma brasa, que é mais quente ainda, ela apaga. Se eu jogar água numa pedra de isqueiro, ela pode ficar 10 mil anos embaixo da água. Um dia eu tiro ela, seco ela, novamente ela vai pegar fogo. Então, nós, Yodim, nós temos essa vela dentro de nós que nada no mundo vai comprometer. O que isso significa psicologicamente? Você entender de forma clara que nós temos uma parte invencível dentro de nós. Nada no mundo, eu não sou definido pelas coisas que aconteceram comigo. Tudo que a psicologia fala, olha, você é um resultado daquilo que aconteceu com teus pais, e o resultado das guerras, e resultado dos traumas que quando você era criança, tudo isso é verdade. Mas tudo isso pode ter afetado os teus levushim, a forma que você se apresenta. Nada vai comprometer, nada vai mexer com a tua cor, se fala em inglês, com a tua essência. Nada vai mexer com isso. Então, isso eu acho que é um primeiro ponto, quando a gente fala do crescimento espiritual, um crescimento emocional, um crescimento de midot, a gente entender que eu posso. Enquanto você não acredita, eu posso, eu consigo. Não é como você lê um livro de autoajuda, tá vendo aquele cara que era super pobre, e aí ele conseguiu do nada, ele virou o mais rico do mundo. Você fala, legal, ótimo, você se inspira por 2 dias, depois você esquece e fala, bom, comigo não vai acontecer. Não é uma promessa falsa. Aqui ele está falando para a gente os fatos. Os fatos são, nós temos essa parte de Hashem que nada no mundo vai comprometer. Significa que eu sempre vou ter a força para eu superar. Não é que não tenha dificuldades, mas eu sempre vou ter uma parte dentro de mim, que ela é uma parte de Hashem invencível. E eu tenho a força para superar qualquer trauma, qualquer dificuldade, qualquer coisa. Então, essa é a primeira coisa. Se a gente vai começar uma terapia, se a gente vai começar um crescimento espiritual, é saber o nosso potencial. Nós temos um potencial invencível. Não tem que falar, eu não consigo. Você pode dizer, eu não quero, é difícil. Mas a primeira coisa é você acreditar que você realmente tem esse potencial. Ok. Terceiro capítulo do Tânia. Vamos lá. Agora, ele vai falar um pouquinho sobre aquilo que talvez já devem ter ouvido falar, que são as 10 sefirot. Mas antes da gente falar de sefirot, coisas elevadas, vamos falar um pouco como funciona a psicologia humana. Quem somos nós? Tá certo? Então, ele fala o seguinte. Agora ele não entra exatamente o que significa Nefesh, Ruach, Neshama. A gente sabe que a nossa Nefesh ela é composta de 5 partes. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya e Hidah. Por enquanto são apenas nomes, sem a gente entrar no que significa cada um. Mas, ou seja, a nossa alma, Klula Me'eser Bechinot, Keneged Eser Sfirot Elionot, Shinishtat Mehem. Agora a gente vai começar a se conhecer. Então a gente está falando do Nefesh Elokit, a gente falou de onde ela vem, e agora ele vai falar o que é essa Nefesh Elokit, o que acontece comigo, como que é ela. Então ela fala, ela tem 10, vamos chamar assim de 10 partes, 10 níveis. Por que 10? Ainda ele não explicou, mas ele só está afirmando, igual que Hashem ele tem 10 firot, nós temos também, paralelamente, porque nós viemos de Hashem, fomos criados à imagem dele, nós também, nossa alma, temos 10 níveis. Esses níveis vamos dividir em 2 categorias. Nechlakot Stein, Shen Shalosh Imot, Vesheva Kfulot. Vamos chamar isso, tem 2, dentro dessas 10, que ele vai começar a explicar agora, vamos dividir em 2 grupos. Um grupo são 3, que vamos chamar assim de mães, certo? São 3 que estão em cima, são 3, igual que a gente fala em Shabbat, você tem Avot Melachot, 39 proibições
genéricas, e de cada uma delas você tem as consequências. Então, se eu tenho as 3 genéricas, Vesheva Kfulot, e 7 dobradas. Depois a gente pode entender melhor por que é chamado dobradas. Mas nós temos, então, 3 iniciais. Perush, o que significa isso? Chokhmah, Binah, Vadat. Veshiva, Temea, Binyan. Então, quais são os 2 grupos? Um grupo, por enquanto, também não explicou, só estamos falando palavras. Um é o grupo do Chokhmah, Binah e Dat, que são as faculdades intelectuais. Veshivat Yemea Binyan. E as 7, ele traduz isso como Yemea Binyan. Hashem, ele criou o mundo em 7 dias. Por quê? Está escrito Sheshet Yamim Asa Hashem. Certo? 6 dias Hashem fez. Hassidut fala para a gente, espera aí. Hashem não fez 6 dias. Hashem fez em 6 dias. Por que está escrito Sheshet Yamim? Deveria estar escrito Besheshet Yamim. Ao longo de 6 dias ele criou o mundo. O que diz Hassidut? Que cada dia, na verdade, Hashem fez. A cada dia ele expressou uma outra emoção dele. O primeiro dia, por exemplo, foi Chesed, bondade. Ele criou o mundo, ele fez a luz. O segundo dia ele dividiu, é disciplina, é Gevurah. Você fica em cima, você fica embaixo. E assim por diante. Então, ele chama isso de Sheva Yemei Binyan, os 7 dias da montagem, quer dizer, da construção, que são as sete faculdades emocionais. Chesed, Gevurah, Tiferet, Hulu. Então, isso ele está falando de Hashem. Hashem tem 10, então nós também temos 10, divididas em 2 características. De novo, ainda não explicamos o que significa elas, mas só para a gente começar a montar a estrutura. Bekar benefesh adam, assim também na alma nossa, shenechlek deshtaim. Nós temos, então, 2 áreas, Sechel e Midot, as partes intelectuais e as partes emocionais. Isso é essencial para aquilo, Yitzhak, que era a tua a proposta, da gente começar a se melhorar como pessoa. O que a gente quer melhorar? A gente fala melhorar nossas midot. Então, vamos entender o que são as midot. Antes da gente falar, não, para de falar Lashon Hara, seja uma pessoa melhor, fala obrigado. Isso já é o final do túnel. Vamos voltar, certo? Vamos voltar. O que é Sechel? O que é midot? Vamos tentar entender. Então, ele fala, Sechel kolel chokhmah binah vadat, o Sechel, a parte intelectual, nossa, agora tem Chokhmah Binah e Dat, que ele não explicou o que significa. Lembra que a gente está explicando agora, não é um shiur de psicologia, é um shiur de psicologia da alma divina. Quando a alma divina sente, ela vai ter sentimentos ligados sempre em função de Hashem. Então, o Avá é um Avá de Hashem. O parra do medo é algo de fazer um pecado, fazer algo contra a vontade de Hashem. Irá, lefaro, tiferet, é a terceira, que você vai louvar Hashem e assim por diante. Ou seja, a gente está falando aqui da estrutura da alma divina. A estrutura da alma divina tem parte intelectual, parte de sentimento, sempre em função de Hashem. Como a gente falou aqui, que em Hashem você tem, nas Sefirot, você tem a parte que Chokhmah Binah Dad se chama as mães. Uma corda midot, por quê? É da intelecto que vem os sentimentos, que a midot entodot, chokhmah binah vadat. Que é claro, você vai gerar um sentimento a partir que você meditou naquele conceito. Então, por enquanto, ele só deu para a gente uma estrutura em palavras, não explicou nenhuma delas o que significa. Então, mas só para a gente ter uma ideia simples dessa estrutura, às vezes a gente fala, bom, como que eu posso ter a Avat Hashem? Como que eu posso gostar de uma pessoa que eu não gosto? A Torá fala, eu não gosto daquela pessoa, certo? Então, o que eu preciso mudar? Então, o exemplo clássico para isso é o seguinte, imagina passa alguém na rua e eu falo para você, olha, você tem que amar aquela pessoa. Você fala para ele, olha, eu posso dar um abraço naquela pessoa, eu posso dar um beijo nela, posso até dar um presente, mas eu vou amar o João da rua? Não tem como eu forçar. Bom, aí eu chego e falo para você, olha, vamos chamar o João aqui. E aí ele conta para você que esse João, na verdade, foi graças a ele que você existe. Que quando tua mãe, um exemplo qualquer, tua mãe, ela estava grávida de você, ela, Deus nos livre, estava com um problema na gravidez, e esse foi o médico que, graças a ele, salvou a tua vida, por ele você está aqui. Não só isso, ele deu bastante dinheiro para tua mãe para ela poder te criar, e ele pagou tua escolaridade até o dia de hoje. Opa! De repente, agora, o meu sentimento em relação àquela pessoa mudou completamente. Ele era um estranho, de repente eu senti que, peraí, eu não fiz nada por isso e a pessoa fez tanta coisa boa por mim, o que vai mudar agora? A partir de hoje eu vou falar, peraí, cadê teu endereço? Me dá teu telefone, eu quero continuar o contato com você. Você foi uma pessoa incrível. E isso vai desenvolver a amizade e o amor para aquela pessoa. O que mudou? Mudou a maneira de você pensar. Mudou o teu pensamento.
Então, o que que acontece? A única maneira da gente mudar os nossos sentimentos é mudar a nossa compreensão. Então, por isso aqui ele dividiu em duas categorias. Tem a parte intelectual e as emoções são sempre consequências daquilo que você pensou. Isso qualquer, vai, psicólogo, se você enxerga a vida com óculos preto, então tudo vai ser preto, você vai sentir preto. Se você enxerga as coisas diferentes, você vai ter sentimentos diferentes. Mais um exemplo que isso é verdadeiro, acho que essa história aconteceu, mas tinha uma vez um cara num trem e ele chegou no trem, família religiosa, acho que com vários filhos. O homem lá estava com 7 filhos no trem. E as pessoas tentando descansar, nervosas, e as crianças pulando de um lado para o outro, brincando. E o cara começou a se incomodar bastante. Então o cara se incomodou, o velhinho se levantou e foi brigar com os pais. O que é isso? Deixa teus filhos aí jogados, não está deixando ninguém dormir? E ele fala, peço realmente mil desculpas, eu estou voltando agora do enterro da mãe deles. E aí, naquela hora, ao invés de todo mundo ficar nervoso com as crianças, de repente, um pegou a criança no colo, o outro pegou outra criança no colo, e todo mundo virou de uma raiva muito grande, virou um rachamim, uma piedade, que a piedade despertou um amor muito grande. O que mudou? Uma informação. Mas essa informação mudou completamente, de um extremo até o outro, o sentimento que eles tinham em relação àquelas crianças. Então, é isso que a gente tem que fazer, na verdade, quando a gente quer desenvolver qualquer sentimento, qualquer midá, tudo começa na maneira que a gente enxerga, na maneira que a gente entende as coisas. E por isso, agora a gente vê claramente a ideia de Hassidut Chabad, que o foco é principalmente na maneira que você compreende as coisas. Já o Hesed, Gvurah e etc. são consequências. Então essa é a ideia, por isso o Alter Rebbe, que ele na verdade, ele veio, o background dele, ele era Litvak, na verdade o apelido dele era Litvak, porque ele era Litvish. Ele veio, na verdade, ele tinha a opção de estudar na Lituânia ou não, mas ele que acontece, como ele era uma pessoa extremamente calculista, ele de criança ele já era entendia de engenharia, matemática, então não era o estilo que as pessoas estavam acostumadas do Baal Shem Tov, que é aquela ideia que talvez a gente tenha talvez uma impressão, não sei se está certo ou não, mas impressão de Breslov, aquela música, aquela dança, as histórias, uma coisa mais emotiva. Ele chegou com maneira muito Guimará, muito alárrica. Estou descrevendo um livro de alahá para a alma. Então, foi uma coisa... Ele teve muita dificuldade com os próprios alunos do Maguid Mesrit, porque eles falaram, peraí, isso aqui não é Hassidut, isso aqui é filosofia teórica. Mas é por isso que chama Chabad, quer dizer, tudo começa da maneira que a gente enxerga. Essa foi a luta dele, né, para mostrar que não é só as emoções. Para você conseguir mudar as emoções, você precisa primeiro se trabalhar intelectualmente. Dúvidas, comentários?